Olá, pessoal. A gente vai ver aqui o nosso exercício que tinha ainda ficado para trás, que é o cálculo de uma rede de distribuição de água trecho a trecho. É, esse exercício está lá no material que vocês têm no site da disciplina e o enunciado é o seguinte: dimensionar a rede de distribuição ramificada destinada a um condomínio fechado constituído de prédios pequenos e apartamentos cujo arruamento que se inicia no ponto 11 está representado nessa figura aqui. Sendo dados a população de projeto que é de 800 habitantes, o consumo per capita médio macromedido, que é de 200 litros por habitante dia, o K1 e o K2, que são os coeficientes do dia de maior consumo e da hora de maior consumo, sendo 1,2 e 1,5, o nível de água máximo de reservatório, que é 466,9, e o nível de água mínimo, que é 463,4. Então, vocês têm aqui já no material essa figura. Vejam que ele está já numerado, com toda a numeração de jusante para montante, ou seja, de trás para frente. A gente tem aqui a legenda, colocando as cotas, o comprimento do trecho e o sentido de escoamento de água, que vai para a direita aqui no caso. Bom, então, temos aqui, pessoal, todos os dados que a gente já pegou no enunciado. Primeira coisa que a gente vai começar a calcular, a gente faz alguns cálculos gerais para a gente poder saber qual é o cálculo do arruamento, ou seja, quantos metros de rua a gente tem na distribuição. Vejam aqui vocês, tá? O cálculo do arruamento não entram esses 100 metros entre o reservatório e o primeiro ponto de distribuição, justamente porque não há distribuição nesse ponto, então ele não é considerado. Então a gente considera a partir do momento que nós temos a distribuição de água, a gente faz o somatório de todos esses trechos aqui, todas essas distâncias. Então isso vai nos dar 465 metros de arruamento nesse condomínio. A partir daí, a gente vai calculando alguns valores para poder ver se a gente está de acordo com o que as tabelas dos livros apresentam, né, a bibliografia. Ah, lembrando, né, pessoal, que a gente nunca deve deixar de pegar os livros para poder verificar as equações, verificar os dados, verificar os valores. Uma indicação é o livro Abastecimento de Água para Consumo Humano, do Leo Heller. Então, um livro que tem muita informação e que a gente precisa consultar, certo? Então, aqui a gente vai começar a calcular alguns valores, como eu tinha dito para vocês. Aqui a gente vai ter a distribuição da população, tá? Esse valor aqui a gente vai ter a população dividido pelo arruamento, que vai nos dar aqui como resultado o valor de 1,2 metros por habitante. Eu fiquei procurando o valor, eu estava na equação. Aqui a gente vai ter o valor de 1,2 metros por habitante, o comprimento médio das quadras, que a gente vai conseguir fazendo a divisão do cálculo de arruamento total, né, metragem total de arruamento pelo número de testadas. A gente vai calcular o comprimento das ruas por hectare, fazendo o cálculo dos valores que a gente já calculou aqui, né, que é o comprimento médio das quadras, e fazendo isso pela área. A gente vai ter aqui a área média de projeto, que vai ser cálculo de arruamento, comprimento total de arruamento pelo comprimento das ruas por hectare, para a gente chegar finalmente aqui na densidade de população média. Como a gente viu que é um prédio, são um condomínio fechado de prédios pequenos, a gente chegou aqui como valor 189 habitantes por hectare, e isso aqui está de acordo com essa tabela 1, que diz para a gente que setores de edifícios, apartamentos de 3 a 5 pavimentos, a gente está aqui dentro desse valor. A partir disso, a gente vai começar a fazer o cálculo da vazão de distribuição.
Esses cálculos aqui a gente já viu como é que se faz, né? A população vezes a vazão per capita vezes o K1 e o K2 dividido por 86.400, para a gente ter esse valor em litros por segundo. Está aqui, né? Todos esses dados a gente já tem. A partir disso, a gente calcula a vazão específica, que vai ser a vazão de distribuição dividido pelo cálculo do arroamento, que vai ser uma vazão por unidade, né, de metro de distribuição. E aqui, pessoal, a gente vai começar a fazer todo o procedimento de cálculo. Ele está descrito aqui, tá? Os trechos aqui a gente já numerou de jusante para montante, ou de trás para frente, né, convenientemente colocado, porque a gente faz esse cálculo de jusante para montante, certo? Então, vamos começar a dar uma olhadinha aqui, tá? Eu coloquei aqui a nossa figura para ficar mais fácil da gente ir entendendo, enquanto vai explicando aqui como isso é feito. Vejam só vocês aqui, a gente vai montar essa tabela, tá? Que a gente tem a tabela que a gente monta para poder fazer esse cálculo. Vejam aqui que eu tenho uma coluna dos trechos, os trechos de 1 a 2, está colocado aqui o trecho de 1 a 2, o trecho de 3 a 4, o trecho de 4 a 2 e assim por diante. Eles estão aqui numerados até o trecho de 11 até R. Aqui a gente tem os comprimentos, pessoal, os comprimentos a jusante de cada trecho desses, os comprimentos a montante de cada trecho desses e o valor, o comprimento do trecho em si. Então, vejam vocês aqui que no trecho 1 a 2, que é esse trecho aqui, a jusante do trecho a gente não tem mais nada. Então, a gente vai colocar 0 ali, a gente não vai ter a jusante do trecho 1, a gente não tem mais nem vazão, e a gente também não tem mais nenhum comprimento após o ponto 1. Da mesma forma aqui no ponto 5, no ponto 3, no ponto 9, no ponto 8 e no ponto 7. Vejam que em todos esses valores a gente tem 0 de jusante ou ajusante. E aqui, por exemplo, no trecho 4 a 2, que é esse trecho aqui, nesse trecho 4 a 2, a gente vai ter a jusante deste trecho 75 metros, está colocado aqui, e o próprio trecho tem 120, está colocado aqui. No trecho 2 a 6, no trecho 2 6, que é esse trecho aqui, tá? A gente vai ter a jusante do trecho 2 6, que a gente está aqui, a gente vai ter 380 metros e o próprio trecho tem 95 metros. E assim por diante a gente vai fazendo todos esses cálculos. Aqui a gente tem o comprimento a montante do trecho, ou seja, no trecho de 1 para 2, que é esse trecho aqui, a montante do final dele, eu vou ter 105 metros. Aqui no trecho 3, 4, que é esse trecho 3, 4, a montante do ponto final dele nós temos 75, e assim por diante a gente vai preenchendo esses valores, certo? Bom, isso feito, são dados que nós pegamos da própria topografia de projeto. A gente vai ver que alguns valores a gente vai pegar da própria topografia. A gente vai calcular as vazões. Vejam aqui que, mais uma vez, digamos assim, nessas pontas secas, nas pontas que não tem mais distribuição após as mesmas, a gente vai ter vazão zero. Então, aqui nos mesmos locais onde a gente tinha 0 ali inicialmente, a gente vai ter 0 aqui também. Seriam aqui a jusante do trecho 2,5, não tem mais nada. A jusante do trecho 6,7, não tem mais nada. E assim por diante, tá? Então, está aqui colocado essas vazões 0, a jusante desses trechos aí. E essas vazões aqui no trecho, a gente vai fazer simplesmente multiplicando o comprimento do trecho pela nossa vazão aqui específica por metro de tubulação. Então, aqui, na coluna 4, está colocado aqui, tá?
a gente tem aqui, ó, as colunas de 1 a 3, os valores são tirados da planta da rede, a figura do loteamento, observando-se que a coluna 1 é cumulativa, devendo incluir todos os trechos a jusante do nó considerado. As colunas 4 e 5, que é onde nós estamos agora, colunas 4 e 5, que são as vazões de jusante e as vazões no trecho, a gente vai calcular fazendo o produto do respectivo comprimento de tubulação pelo valor de vazão específica por metro de tubulação. Então, a gente tem aqui, tá? Em cada trecho, a gente vai ter esse valor. Então, aqui vai ser montante, tá? Deixa eu escrever aqui que tem trecho, aqui é montante. Então, vejam aqui que para cada valor, a gente vai ter o comprimento do trecho multiplicado pela vazão específica. E aqui, pessoal, a gente vai calcular uma vazão que a gente chama de média, que vai ser a vazão de jusante mais a vazão de montante dividido por 2. Então, aqui a gente vai calcular essa vazão média, que seria aqui a coluna 6, tá? Que é o valor da coluna 4 mais metade do valor da coluna 5. Então, chegamos aqui como calcular, está tudo calculado, sempre a vazão de jusante mais metade da vazão de montante, a gente vai calculando, então, esses valores aqui da coluna 6, que a gente vai chamar de vazão média. A partir daí, pessoal, a gente vai calcular a coluna 7, tá? A coluna 7, ela vai ser definida pela tabela 14.4, lá do livro do Leo Heller, que para a vazão que a gente acabou de calcular, que é a vazão média, tá? Então, vamos dar uma olhadinha ali nessa tabela 14.4, ela está aqui, que coloca quais são os limites práticos de velocidade de vazão para tubulações de rede de distribuição. Então, a partir da vazão, pessoal, que a gente vai calcular, a gente vai ter aqui o nosso diâmetro, tá? Para poder dimensionar a rede. Uma outra questão que a gente tem que observar, pessoal, é que na NBR, na 12218, a gente vai ter que adotar como mínimo um diâmetro de 50 milímetros. Então, a partir do momento que a gente vê todas essas vazões, a gente vai pegar o diâmetro que está colocado aqui na nossa tabela. Estamos aqui com essas com essas vazões máximas aqui. No máximo, a gente vai poder ter uma vazão de 1,4 litros por segundo numa tubulação de 50. E, então, vejam aqui que nesse nosso cálculo, a gente vai ter diâmetros que estão colocados aqui entre 50 e 75 milímetros na nossa tabela. Como a gente vê aqui, pessoal, a gente vai ter, por exemplo, para essa vazão de 2,5 litros por segundo, vamos dar uma olhadinha ali, 2,5 litros por segundo, a gente vai pegar, então, um diâmetro de 75 milímetros. A gente vai indicar esse diâmetro. Então, está aqui, coluna 7 terminada. Agora, vamos ver aqui a coluna 8. Como que a gente calcula a coluna 8? Coluna 8, a gente vai pela equação da continuidade, que diz que a vazão é igual à velocidade vezes a área. Então, a gente já tem aqui qual vai ser a gente já sabe qual é a vazão, a gente já sabe qual é o diâmetro, a gente vai calcular, então, a velocidade média desse trecho aqui, certo? Então, vejam que aqui a gente vai usar a equação de π d2 sobre 4 e a gente já tem as velocidades e os diâmetros, a gente vai calcular, então, essa velocidade. Isso daqui a gente reduziu as casas decimais, tá? Se a gente aumentar aqui, a gente vai ver que as velocidades elas são um pouquinho menores, e a gente vai, então, calcular aqui quais são essas velocidades nos trechos. Vejam vocês aqui que a NBR, ela determina o seguinte,
que as velocidades máximas de dimensionamento devem corresponder a uma perda de carga de 10 metros por quilômetro e devem ser evitadas velocidades mínimas inferiores a 0,4 metros por segundo. Só que no nosso caso, pessoal, como a gente já adotou o diâmetro mínimo da tubulação, então aqui, que é 50 milímetros, a gente deve, então, indicar que na rede hajam dispositivos de descarga nas suas extremidades, para que, então, a gente possa fazer a limpeza aí dessas tubulações e tudo mais, porque a velocidade ficou bastante baixa, certo? Então, está aqui uma observação, como não há como evitar trechos com velocidades inferiores ali, né, a 0,6 a 0,4 metros por segundo, que ocorre nos trechos de fim de linha, como a gente vê aqui, isso daqui é da própria NBR, né, que a gente vê aqui na resolução, que já deu menor do que 0,4, pois que pela razão que a gente adotou o diâmetro mínimo recomendado, tá? Então, para evitar problemas de qualidade de água nesses trechos, devem ser instalados, então, dispositivos de descarga nas suas extremidades, a exemplo de um ramal predial adaptado no qual se possa fazer a descarga de água, que deverão ser acionados com a frequência a ser determinada por observações de campo, certo? Então, para a gente evitar aí problemas, a gente coloca esses dispositivos por causa dessa vazão aqui, ou desculpem, dessa velocidade que ficou mais baixa. Agora, pessoal, a coluna 9. Como que a gente preenche essa coluna 9? Que é a cota piezométrica de jusante em cada trecho, certo? Então, a coluna 9 a gente vai preencher de trás para frente também, de jusante para montante, começando com o valor do nível de água mínimo do reservatório de distribuição, que vai ser nessa linha 11R, ou seja, a gente começa com esse valor, que ele é dado, que é 463,4, já está dado aqui no nosso enunciado. E a partir daí os valores são tirados a partir da coluna 11, tá? Pois a pressão de montante de um trecho é a pressão de jusante do trecho imediatamente anterior, que a gente vai ver agora na própria planta, tá? Na própria figura que nós temos. Então, vejam aqui que aqui a gente já calculou essa coluna 10, que é a perda de carga, tá? Pulei a coluna 10, não indiquei que a gente já tinha calculado. A coluna 10 a gente vai calcular por Hazen-Williams, a gente tem a equação, e o C aqui vai ser 130. Então, a gente calcula primeiro a coluna 10, tá? A gente tem os valores aqui do diâmetro, da velocidade, do comprimento, a gente tem o C de Hazen-Williams, que é 130 para plástico, não? Então, a gente vai ter aqui a perda de carga já calculada por Hazen-Williams. Então, a coluna 9 a gente vai calcular a partir do trecho que é o nível mínimo de reservatório, que a gente já tem esse valor aqui colocado no exercício, que é esse trecho de 463, no trecho 11AR. A gente já tem a perda de carga, a gente vai chegar então aqui na cota piezométrica de jusante, certo? Então vejam que a gente só fez aqui a subtração. A cota piezométrica de jusante, pessoal, vai ser essa cota aqui no ponto 11. O próximo trecho, então, é o 11 a 10, o trecho de 11 até 10, que é esse trecho aqui, que a gente também já tem a perda de carga aqui calculada. Vejam que é esse trecho de 80 metros. E a gente já sabe que essa cota aqui no ponto 11, a gente calculou, né, acabou de calcular, que era 462,37. Nós vamos trazê-lo para cá. A gente já tem a perda de carga aqui, a gente calcula então o trecho no ponto 10. Veja que o trecho 10, ele liga o 9 e o 8, então esse ponto aqui, ou essa cota piezométrica, ela vai estar também aqui a montante, tá? Dos trechos 9 e do trecho 8. Vejam que ela já apareceu aqui, tá? 9 e 8, a gente tem essa mesma cota de montante.
E assim a gente vai calculando, certo? Vejam aqui que no trecho de 9 a 10, nesse trecho aqui de 70 metros, eu vou ter a cota piezométrica de montante sendo ponto 10 e de jusante vai ser a cota piezométrica do 10 menos a perda de carga nesses 70 metros aqui. E daí, que é uma perda de carga baixa, 0,01, a gente vai ter esse valor. E assim a gente vai calculando também cada ponto. No, no trecho 8, vai ser a cota piezométrica de montante, menos a perda de carga, vai me dar essa cota aqui. E a gente assim, então, vai fazendo todos os cálculos, considerando que a gente tem que cuidar quem é o trecho de montante, quem é o trecho de jusante para cada um dos nossos valores aqui da planta, tá? De cada projeto. Ok, então preenchemos a coluna 9, 10 e 11. Vamos então para as cotas do terreno, que são as colunas 12 e 13, que são tiradas diretamente da planta, que já tem aqui todas essas cotas, certo? A gente já tem todas as cotas de montante e jusante em cada um dos trechos, já estão colocadas aqui. E, finalmente, a gente vai fazer o cálculo, calcular as colunas 14 e 15, que é a pressão disponível em cada ponto. Lembrando que a NBR, ela apresenta para a gente, ou ela diz para a gente, que a pressão mínima vai ser de 10 metros de coluna d'água. Tá? Então, vejam que aqui a gente não tem problema em nenhuma dessas, todas as pressões deram acima do mínimo da NBR. Então, vamos dar uma olhada aqui, como a gente faz a coluna 14, então, vai ser igual ao valor da coluna 11, que é a cota piezométrica de jusante, menos a cota do terreno. E assim a gente vai fazendo para todos os nossos valores aqui, para cada trecho. Isso para a pressão disponível de jusante. Para a pressão disponível de montante, então, a gente vai ter a cota, a gente vai ter o valor da coluna 9, que é a cota piezométrica de jusante, menos a cota do terreno de montante. Então, montante com montante, a gente vai ter aqui a pressão disponível, então, aí para nossa rede, na pressão de montante. Aqui, pessoal, se vocês observaram, a gente vai ter lá no final um valor zero, tá? Esse valor aqui deu zero. E essa pressão aqui é a pressão na superfície do solo, esse zero aqui, tá? Situado na saída do reservatório, que é um ponto sem distribuição. Na tubulação, então, né? Nessa tubulação a gente viu que de zero desde o reservatório até o ponto 11 na distribuição, tá? Ela está a 60 centímetros abaixo da superfície do terreno, então a pressão será de 0,6 metros aqui nesse ponto, tá? Então, nesse caso aqui não tem problema, a gente vai ter então dessa forma terminado o nosso dimensionamento. Valeu, pessoal? Até depois!